Graça e paz, meus irmãos e irmãs, que alegria mais um domingo poder estar aqui com vocês, desfrutando deste culto ao Senhor, em nome ao nosso Deus, e mais uma vez eu quero te convidar a ter o seu coração quebrantado na presença dEle, tendo a certeza de que não é a presença física que nos torna igreja, né? Não é o aspecto presencial, mas que nós continuamos sendo igreja, especialmente nesses dias. E que o nosso conceito de comunhão certamente ele está sendo a cada dia mais aprofundado. Porque eu não sei vocês, acredito que vocês tenham sentido muita saudade dos irmãos, muita saudade. E tenho visto e atestado nos meus sentimentos, nas minhas emoções, quanta falta vocês fazem para mim, a presença de vocês, os abraços, né, as conversas. Graças a Deus pela tecnologia que tem nos mantido aquecidos, que tem nos mantido em comunhão, que tem nos mantido próximos, né? Ontem tive a oportunidade de falar com vários irmãos da igreja e foi um tempo muito gostoso de conversa. E eu e a Aline estamos com saudade de vocês. Saibam disso, que a gente continue firme em oração, que a gente continue firme juntos, né? E com essa compreensão de que nós somos igreja e aquilo que nos une transcende as dificuldades, o momento em que a gente está vivendo. Eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 58. Isaías, capítulo 58. E eu quero ler esse texto e o meu desejo é que você tenha um tempo nesse início de culto, um tempo para meditar seriamente nas Escrituras e um coração aberto, os ouvidos atentos para nós ouvirmos a voz do Senhor. E eu quero começar o culto deste domingo dessa maneira, lendo o texto, deixando o texto falar ao nosso coração, falar à nossa mente e depois, logo na sequência, eu quero orar. Isaías, capítulo 58, a partir do verso 1, nós vamos ler até o verso 11. Grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta. Anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, e não viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será que o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este. O jejum que desejo não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim a sua luz irromperá como alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz
despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Senhor, nos colocamos diante de Ti como povo Teu, clamando pela Tua presença no nosso coração, na nossa vida, e desejosos de que nós, como igreja, sejamos uma igreja que agrada o Teu coração, ó Pai. Eu quero Te pedir que o Senhor esquadrinhe os nossos corações. Que o Senhor avalie os nossos corações como comunidade de Cristo, como aqueles que professam Seu nome, como aqueles que se dizem povo Teu. Que o Senhor nos avalie, Pai. Que Teu Espírito Santo sopre sobre nós, trazendo correção, trazendo discernimento, trazendo iluminação, trazendo sabedoria, trazendo luz. Te pedimos, Pai amado, que possamos assimilar a Tua palavra em nós. Que o Senhor produza na nossa mente, na nossa alma, a transformação que só o Senhor pode fazer. Ó Deus, quebranta-nos, para que as nossas atitudes religiosas elas sejam condizentes com a nossa prática. Que as nossas exterioridades religiosas elas atestem principalmente aquilo que acontece na nossa intimidade, no nosso íntimo, no nosso coração. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, porque nós somos falhos. Nós precisamos de Ti, nós carecemos do Senhor. Livra-nos, Pai, de toda hipocrisia. Livra-nos de toda aparência de piedade. Livra-nos de discursos religiosos, de uma linguagem religiosa que fala do Senhor, que fala no Seu nome, mas que na verdade está cheio de violência, cheio de contradições, cheia de injustiça, Pai. Que o Senhor nos avalie, Pai. Que o Senhor nos toque, que o Senhor nos mude, que o Senhor faça brotar do nosso interior arrependimento. E nesse espírito quebrantado nós queremos render ao Senhor o nosso coração, a nossa vida, a nossa alma, ó Pai. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos. Eu quero te convidar a, nesse momento, você que talvez esteja nos acompanhando ou que vai compartilhar esse vídeo com alguém, eu quero te convidar a nos seguir nas nossas mídias sociais. O Oficial IBQ, ele está presente no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter, e eu te convido a nos seguir nessas redes, a consumir os nossos conteúdos, e eu creio que tudo isso que nós temos produzido como comunidade tem um destino, que é servir a tua vida. E eu oro a Deus para que você cresça no Senhor, para que você seja edificado no Senhor, para que você cresça em espiritualidade e em maturidade em Cristo Jesus. Você que não é da Igreja Batista em Quitaúna, certamente você é muito bem-vindo no nosso meio, e a gente está muito contente de poder partilhar da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo, dessa graça maravilhosa com a sua vida também. Quero também sinalizar para todos os irmãos e as irmãs de Quitaúna especialmente, que os nossos dízimos e ofertas estão sendo feitos através de transferência bancária. Então os irmãos têm tido acesso, né, aos nossos informativos, aos nossos grupos privados, né, com a conta corrente da igreja. E mais uma vez eu gostaria de enfatizar para vocês, nós somos um tipo de comunidade cristã
em que a gente compreende que o Deus a quem nós servimos não é um Deus que se sujeita a qualquer tipo e espécie de barganha. Não é um Deus que a gente coloca contra a parede. Não é um Deus em que a gente dá algo para a gente conquistar algo, seja aqui ou seja no além. Nós somos uma comunidade de fé que caminha pela fé e temos a total compreensão de que nós somos completamente amados pelo Pai. E tudo isso pela graça dele, sem termos feito absolutamente nada. Por isso, quando você for ter esse ato de fazer uma transferência, de uma oferta para a comunidade em Quitaúna, que você faça com amor, que você faça com generosidade, que você faça de uma maneira que você tenha no seu coração alegria nesse ato. Não faça porque o pastor pediu, não faça com medo de castigo, não faça com medo de Deus pesar a mão, não faça por conta disso. Faça com alegria, tenha satisfação em contribuir. E eu, como pastor da igreja, tenho muita tranquilidade em dizer que o nosso trabalho é um trabalho sério, é um trabalho transparente, é um trabalho que visa, conforme nós lemos aqui em Isaías, capítulo 58, visa ter um compromisso, especialmente nesses dias, sempre temos esse compromisso, mas especialmente nesses dias de pandemia, o cuidado com o menos favorecido, o cuidado com o pobre, o cuidado com aquele que não tem condição nesse momento de comprar uma cesta básica. Nós queremos fazer com que essa cesta chegue a essa pessoa. Nós queremos que produtos de limpeza cheguem em quem não tem condição de comprar. Nós estamos trabalhando com todo o nosso empenho para poder aliviar as injustiças, aliviar as desigualdades, aliviar os problemas que nós temos na nossa sociedade, muito próximo de nós, ali no bairro de Quitaúna, próximo ali também de Carapicuíba, onde nós nos encontramos, na cidade de Osasco. Portanto, faça isso com coração, faça isso com alegria, faça isso com regozijo, tendo convicção de que o reino de Deus será expandido através desse recurso financeiro. Eu quero também nesse momento orar, dando graças ao nosso Senhor pelo privilégio de podermos contribuir. Nossa igreja recentemente, ela disponibilizou o estacionamento dela para que a prefeitura de Osasco pudesse utilizar caso haja necessidade nesses dias. E nós estamos, portanto, comprometidos com esse aspecto da nossa realidade social. Nós não queremos simplesmente aceitar a Jesus e ir para o céu. Nós queremos muito mais do que isso. Nós queremos fazer a diferença aqui e agora na vida do nosso bairro, na vida dos queridos, das queridas com quem nós partilhamos ali da vizinhança, dos amigos queridos da nossa cidade, onde nós nos encontramos. Te convido a orar comigo. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio de contribuir com a sua obra. Pedimos da sabedoria para todos aqueles que forem administrar esses recursos, Senhor. Que em nome de Jesus possamos, como igreja de Cristo reunida na terra, possamos, Pai, ter os olhos como os teus olhos, ter mãos como as tuas mãos, ter pés como os teus pés, que estão comprometidos com a realidade do nosso chão, estão comprometidos com a realidade dos problemas da nossa cidade, que possamos ter a mesma atitude que houve no Senhor, Pai, que teve compaixão do povo, que multiplicou pão, multiplicou peixe, porque o povo estava com fome. Ó Deus querido, que o Senhor nos conduza mediante o Teu Espírito Santo. É a nossa oração em nome de Cristo. Amém, amém e amém. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4, a partir do verso 13 até o 17. Carta de Tiago, capítulo 4,
versículo 13 até o 17. Abra comigo e nós vamos meditar nesse texto, neste domingo. Tiago, capítulo 4, de 13 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Te convido a orar comigo mais uma vez. Pai, estamos diante da Tua palavra, estamos diante do Teu Evangelho e pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos ilumine para compreendermos as Escrituras e para aplicarmos os Teus ensinamentos, a Tua sabedoria, aquilo que provém dos ensinamentos do Teu Filho, Senhor. Aplicar eles no nosso dia a dia. Que possamos todos aqui, como igreja, sermos bons discípulos do Senhor e vivermos de maneira condizente com a Tua palavra, Pai. Essa é a minha oração que eu faço em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Eu creio que nós estamos vivendo tempos em que nós temos a oportunidade de meditar, de refletir sobre coisas que já nos eram óbvias, mas que hoje em dia tornam-se de fato essenciais para a nossa fé. E esse texto nos traz uma lição muito, muito pertinente a respeito de humildade e a respeito da imitação de Cristo Jesus. E eu quero falar um pouquinho sobre isso com vocês nesse domingo. É estarrecedor o fato do globo terrestre, da humanidade como um todo, ter sido afetada de uma maneira tão drástica como nós fomos afetados por conta desse vírus. Um vírus que a gente não consegue nem observar, a gente não consegue nem enxergá-lo a olho nu. Mas o vírus Covid-19, a doença Covid-19, o coronavírus, ele de fato chegou no nosso mundo e devastou a nossa forma de viver. Nós fomos obrigados a partilhar desse isolamento social, nós somos obrigados a se deparar com uma economia que vai sofrer um impacto drástico, uma recessão talvez que a gente nunca tenha visto. Nós estamos diante de um sistema de saúde, não só do Brasil, mas do mundo, inclusive de países de primeiro mundo, em que entraram em colapso, ou correm o risco de entrar em colapso. Nós estamos diante de uma realidade que, se nós fôssemos planejar ou vislumbrar o futuro, nós jamais imaginaríamos que estaríamos numa situação como essa. O fato é que nós temos muitas limitações. Nós temos muita dificuldade como raça humana de vislumbrar o nosso futuro. Nós temos muita dificuldade de vislumbrar aquilo que acontecerá no amanhã. E essa realidade que nós estamos vivendo hoje, imprevisível para todos os especialistas, imprevisível para todos os ministros religiosos, imprevisível para mim e para você. Nós jamais imaginaríamos que hoje, nesse dia 5/4/2020, estaríamos aqui à distância, eu ministrando essa palavra à distância para você, porque nós, devido à nossa responsabilidade, nós não podemos nos reunir presencialmente na igreja. Onde que nós imaginaríamos algo como isso? E nós estamos vivendo essa realidade. A realidade do fato da imprevisibilidade que habita a nossa alma. Nós não conseguimos prever o futuro. E o Tiago, muito provavelmente o irmão do próprio Cristo,
do próprio Senhor Jesus, está aqui nos escrevendo a respeito de pessoas que têm a pretensão de fazer planos para o futuro. E o primeiro ponto que eu quero destacar desse trecho, que eu creio que nos traz ensinamentos profundos a respeito da nossa fé, a respeito da nossa espiritualidade, principalmente como nós devemos desenvolver e cultivar a nossa espiritualidade, especialmente em dias como esse, em que esse ensinamento ele é potencializado. Em primeiro lugar, a nossa fé não pode ser de forma nenhuma uma fé triunfalista no sentido em relação ao futuro. Eu tenho dito para a comunidade de fé em Quitaúna, muitas vezes, recorrentemente, virou até já um jargão nosso, que o plano é não ter plano. E o plano é não ter plano por quê? Por que isso é importante? Porque nós corremos o risco de passar a adorar os nossos planos. Nós corremos o risco de fazer com que os nossos planos se tornem ídolos. Nós corremos o risco de deixar que o nosso planejamento, as nossas metas, os nossos objetivos, os nossos anseios, eles se tornem um bezerro de ouro na nossa vida espiritual. E nós corremos o risco de deixarmos que todos os aspectos da nossa vida, inclusive comunitária, se voltem para o plano e não para o Senhor. Portanto, quando a gente diz que o plano é não ter plano, a gente tem que levar isso a sério, porque isso traz para nós um ensinamento a respeito da nossa disposição espiritual. Isso traz para nós um ensinamento a respeito de como nós devemos viver e desenvolver a nossa espiritualidade. O plano é não ter plano, não no sentido de que a gente tem que ser desleixado, de que a gente tem que ser preguiçoso, de que a gente não tem que planejar, não tem que fazer as coisas com excelências. Mas o plano é não ter plano no sentido de que o plano não pode roubar o nosso coração. O plano não pode roubar do nosso coração a disponibilidade para um futuro que nós não sabemos qual é. O plano não pode roubar do nosso coração a disponibilidade para que os planos de Deus, ou as intenções de Deus, ou aquilo que a vida nos apresentar, seja uma oportunidade de nós agirmos e atuarmos segundo aquilo que nós aprendemos à luz do ensinamento do Evangelho. Se o plano ele roubar este lugar, a vida se torna previsível. E mais, nós correríamos atrás de interesses egoístas, no sentido de interesses humanos, interesses nossos, que não necessariamente são os interesses de Deus. Portanto, se a nossa fé, ela se baseia em sucessos futuros, em planos bem executados, em objetivos alcançados e metas alcançadas, a nossa fé é uma fé pequena. É uma fé frágil, é uma fé extremamente sensível, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não pode viver dentro desse triunfalismo. Tiago vai dizer aqui de maneira muito clara e vai nos trazer um ensinamento muito importante a respeito da nossa limitação. Nós não sabemos o que acontecerá amanhã. Nós não sabemos se amanhã vai ter coronavírus. Nós não sabemos se amanhã a bolsa de valores vai cair. Nós não sabemos se os nossos investimentos estão seguros. Nós não sabemos se o mercado imobiliário está bom amanhã. Nós não sabemos se as nossas posses estão seguras amanhã. Nós não sabemos se o nosso templo vai ser concluído amanhã. Nós não sabemos nada a respeito do amanhã. Nós somos limitados. E olha só o que Tiago diz, o que é a vida, o que é a sua vida, o que é a minha vida. Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Esses somos nós. Essa é a realidade na qual nós vivemos. Nós somos neblina. Estamos aqui agora, a gente não sabe o que vai acontecer daqui uma hora. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer semana que vem. A gente não sabe quando acaba a quarentena. A gente não sabe quando acaba o isolamento social. A gente não sabe quando vai ter a vacina. A gente não sabe. Nós não sabemos. Nós não temos condição de dizer, de prever a nossa realidade. Talvez a gente possa
morrer. Porque nós somos como a neblina. Nós somos como a neblina. E pouco tempo depois a neblina se dissipa. E ele fala ainda que o adequado para a nossa espiritualidade é vivermos de maneira tal que a nossa relação com o futuro não é uma relação triunfalista, mas é uma relação de humildade. Humildade e dependência no Senhor. Porque ele diz, nós deveríamos dizer o seguinte: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. E esse se o Senhor quiser traz à tona, principalmente aqui nesse trecho, a necessidade que nós temos de depender de Deus. Eu e você precisamos ter um coração que dependa do Senhor. Dependa do Senhor para aquilo que nós queremos a respeito da nossa vida. Sim. Eu tenho vontade de terminar meu doutorado, eu tenho vontade de escrever mais livros, eu tenho vontade de pastorear a Igreja Batista em Quitaúna por muitos anos, eu tenho vontade de ver a igreja lotada como pastor, aquele prédio concluído, eu tenho vontade. Eu tenho vontade de ver a minha família bem amparada, eu tenho vontade de poder ter um pezinho de meia para minha aposentadoria, eu tenho vontade de que minha esposa tenha sucesso na profissão dela, eu tenho vontade de que nós tenhamos uma família sempre harmoniosa, de que nós tenhamos um casamento bom, sólido, eu tenho vontade. Nós temos todos estes planos, nós temos todos esses desejos de ter uma família amparada, inclusive financeiramente. Mas nós devemos viver na dependência do Senhor, porque nós não sabemos o amanhã. Depender de Deus e principalmente nos aspectos religiosos. Muitos discípulos de Jesus perguntaram para ele: quando será, Senhor? Quando será o fim? Quando o Senhor vai voltar? Qual vai ser o dia? Quando essas coisas vão acontecer? Um desejo que nós temos dentro do nosso universo religioso pelo futuro, pela curiosidade do que vai acontecer amanhã, do que vai acontecer depois. Nós temos essa sede. Mas o filho, quando responde, ele diz: olha, o dia, a hora, nem o filho sabe, somente ao pai. Perceba a dependência que há, inclusive, em relação ao filho, em relação ao pai. Ele depende do pai. Nós devemos depender do Senhor, inclusive quando nós pensamos nas coisas religiosas. Então, assim, para de tentar achar o anticristo. Para de tentar achar quando é o dia do fim do mundo. Para de tentar identificar o dia que Jesus vai voltar. Nem ele sabe o dia. E você quer saber, meu irmão? Nem ele sabe a hora. E você quer saber? Nós queremos saber. Nós precisamos entender que a fé cristã, ela é pavimentada sob algo que se chama dependência de Deus, que se chama constatação da nossa fragilidade, a constatação de que nós somos névoa, a constatação de que eu não sei o futuro, a constatação de que eu sou limitado, a constatação que os meus planos podem ser frustrados, a constatação que a minha cognição, que a minha inteligência, que a minha capacidade não dá conta. Por isso, eu preciso o quê? Depender do Senhor. Dependa de Deus. E é maravilhoso, porque quando nós constatamos a nossa fragilidade, a realidade de que a gente é como névoa, que se dissipa, nós podemos e criamos as condições necessárias para que a gente se coloque nas mãos do Senhor e descanse nele. Descanse nas mãos do Pai que cuida de nós, o Pai que cuida do nosso amanhã, o Pai que cuida do nosso hoje, o Pai que é com a gente. Descanse, descanse, descanse e dependa do Senhor. Em segundo lugar, a gente percebe um aspecto que eu já sinalizei, que diz respeito à humildade. Porque a fé cristã, ela não é uma fé arrogante, ela não é uma fé soberba, ela não é uma fé de autoexaltação, porque todas essas características, conforme a gente vai aprender aqui nesse texto, essa vanglória é toda maligna. A fé cristã, ela é uma fé necessariamente humilde, é uma fé necessariamente em que a gente se coloca de fato ali no nosso lugar.
e a nossa relação e o nosso desenvolvimento espiritual no presente, no agora, e agora eu não estou falando do futuro, no qual nós devemos depender de Deus, estou falando do presente. Nós devemos ter no presente humildade. Porque olha só o que Tiago diz: agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Agora, você faz o plano, você tem o plano e você tem a meta. E no agora, tem o que? Vanglória, tem soberba, tem arrogância. Eu vou conquistar, isso vai acontecer. Isso aqui você vai pagar o preço, né, de ter pisado no meu calo. Então existe aqui às vezes até mesmo um sentimento de vanglória relacionado à vingança. Isso muitas vezes está dentro do nosso imaginário religioso. Você que me humilhou, você agora vai ver quando eu estiver lá adorando a Deus no palco da igreja, etc e tal. Sabe essa coisa do sabor de mel? Isso é maligno. Isso não tem nada de humildade. Isso não tem nada de cristianismo. Isso não tem nada de Cristo. Isso não tem nada de Jesus. Isso é pura arrogância, vanglória. E o presente daquele que experimenta a fé bíblica, a fé relacionada ao ensinamento de Jesus Cristo, é um tipo de fé que faz com que a gente viva de maneira humilde. Vários textos do Novo Testamento falam que os humilhados serão exaltados. Os menores vão chegar primeiro. Os pecadores estão entrando no reino. Portanto, o ambiente em que a fé cristã é cultivada dentro de um terreno fértil, esse terreno fértil, esse solo fértil, é o solo de um coração humilde, não de um coração arrogante que se vangloria. Por isso, a gente tem esse grande desafio, cultivar a nossa humildade. Um coração que sabe a sua limitação, um coração que sabe que não conhece tudo relacionado ao amanhã e que por isso no presente tem um coração humilde, tem um coração sem vanglória, tem um coração sem pretensões, tem um coração que não fica se autoexaltando, que não fica sendo seduzido por uma série de sentimentos e emoções malignas. O coração do cristão, ele tem que ser humilde. Que você esteja disposto, que eu esteja disposto a servir, a estender a mão, a ser o último da fila, não me preocupar em ficar me vangloriando pelas conquistas, não ficar me vangloriando pelos meus planos, não ficar me vangloriando inclusive quando os planos são bem-sucedidos. A vanglória, a vaidade, são sentimentos anticristo. São sentimentos malignos, são sentimentos que não são condizentes com aqueles que vivem, desejam viver e experimentar a espiritualidade de Jesus de Nazaré, que conforme Paulo nos atesta em Filipenses capítulo 2, é o Deus encarnado que não se apega ao ser igual a Deus, mas se faz servo. Tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus não tem dificuldade em dizer, em afirmar que ele não sabe o dia e a hora. Por que nós não conseguimos cultivar essa humildade? O que está te impedindo de cultivar essa humildade? Talvez o que te impeça de cultivar essa humildade cristã no presente, talvez é porque você está apaixonado pelos seus planos. É porque você está apaixonado pela sua capacidade. É porque você está apaixonado pelo seu eu. É porque você está apaixonado pela força do teu braço. Talvez você esteja apaixonado pela tua produtividade. Talvez você está apaixonado pela tua frequência na igreja. Você está apaixonado pelo tanto que você trabalha. Você está apaixonado pelo tanto que você se esforça. Você está apaixonado por você. Só que você é como a névoa. Por isso não se engane. Não se engane e não ouse se colocar num patamar em que nós não estamos como raça humana, porque nós somos como a névoa que se dissipa. Precisamos depender de Deus em relação ao futuro e precisamos desenvolver uma humildade, um coração sempre disposto a aprender, sempre disposto a ouvir,
sempre disposto a servir, um coração sempre disposto a ter uma intencionalidade de que relacionada a alguém que não sabe tudo, que precisa do próximo, que precisa do outro. Isso é humildade. É assim que a gente vive em comunidade, é assim que a gente vive dentro de casa, é assim que a gente vive dentro da nossa família. Cultive por isso a humildade cristã e se livre das vanglórias e das pretensões que o teu coração pode te enganar em relação a si mesmo. A gente vê nesse mesmo texto, por fim, algo que está muito relacionado àquilo que a gente aprende no texto de Tiago, na carta de Tiago como um todo, que é o aspecto prático. A fé, ela não é um triunfalismo do futuro, ela não é uma arrogância no presente. E a fé também não é uma inércia nas nossas atitudes, não é uma paralisação nos nossos atos, não é uma paralisia prática. A fé cristã, ela envolve um compromisso ético, um compromisso com aquilo que é correto, um compromisso com as nossas ações, com a nossa responsabilidade. A fé cristã envolve, sem dúvida, um agir, uma ação. A fé cristã não é algo abstrato, de teoria, de teologia, que a gente aprende somente numa sala de aula, numa lousa, desenhando conceitos. A fé cristã envolve ação, um compromisso ético. Se o nosso futuro está nas mãos do Senhor, nós devemos depender dele. Se o nosso presente tem que ser vivido em humildade, como que nós devemos agir, levando em conta a dependência e a humildade que nós aprendemos aqui? Tiago vai dizer que quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Como que nós aprendemos a fazer o bem? Onde nós aprendemos o nosso compromisso ético? Quando nós olhamos para Cristo Jesus, quando nós o observamos. A gente precisa praticar o bem que nós aprendemos e conhecemos do Cristo. E mais, precisamos aprender cada vez mais em relação ao Cristo para continuar a praticar constantemente e adequadamente aquilo que nós vemos nele. Porque quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete o pecado. Quantas vezes você já aprendeu que nós devemos ser bons? Quantas vezes nós aprendemos que nós devemos amar o próximo? Quantas vezes nós aprendemos que nós devemos ser pacientes? Quantas vezes nós aprendemos que nós devemos ter domínio próprio? Quantas mensagens, quantos ensinamentos a respeito da questão da humildade? Quantas vezes nós aprendemos a respeito da dependência? Quantas vezes nós aprendemos, conforme nós lemos em Isaías capítulo 58, que nós devemos estender a mão para o pobre, que nós devemos nos preocupar com a causa da viúva, que nós devemos nos preocupar com aquele que está oprimido socialmente? Quantas vezes nós aprendemos que nós devemos botar a mão no nosso bolso para repartir? Quantas vezes nós aprendemos que é melhor dar do que receber? Quantas vezes nós aprendemos, meus irmãos, tantas e tantas e tantas e tantas e tantas coisas a respeito da nossa prática? Se você aprendeu, se você sabe, você não faz, você comete pecado. E o desafio de Tiago não é só para o futuro, não é só para as nossas emoções no presente, a nossa disposição no presente. Ela é também para a nossa ação no hoje, no agora. Seja como Jesus, haja como Jesus, seja responsável. Especialmente nesses dias, partilhe, oferte mais. E aqui eu falo sem medo de incorrer em qualquer risco, em qualquer erro teológico e de flertar com qualquer tipo de teologia da prosperidade que é maligna. Eu te desafio nesses dias a ser como Jesus, a multiplicar o que você tem em casa. Divide a sua despensa com o próximo. Divide o seu recurso financeiro com o próximo. Manda uma oferta para a igreja para a gente comprar mais cesta básica. Manda uma oferta para a igreja para a gente comprar mais máscara.
Esteja antenado onde existem polos, não precisa ser só na igreja, lugares em que você pode repartir, em que você pode agir, que você pode praticar o bem. Dá uma ligadinha pro seu irmão, não é essa a nossa comunicação, a Bia fez isso, né? Se você sabe que você pode ligar para alguém, a sua ligação vai ser o bem, vai trazer alento, vai trazer conforto, carinho para algum irmão, para alguma irmã. Liga, faz o bem, porque quem sabe que pode fazer o bem, que deve fazer o bem, não o faz, comete pecado. Se você sabe que ligar para um irmão vai fazer o bem, que a oferta vai fazer o bem, que a sua sensibilidade para com o seu vizinho vai fazer o bem, a sua sensibilidade para com a sua família vai fazer o bem. Se você sabe disso tudo, faça, execute, haja. A fé cristã não é teórica, não é abstrata, a fé cristã é prática. Por isso, mais uma vez eu te desafio, seja como Jesus, não amanhã, não ontem. Se você não foi agora, ontem, se o ontem você não está sendo, esquece o ontem. Ora ao Senhor, pede perdão e o seu pecado vai ser lançado no mar do esquecimento. Se você está aí planejando, amanhã eu vou fazer, semana que vem eu vou fazer, esqueça. Você é como a névoa, você não sabe nem se você vai estar vivo amanhã. A fé cristã, a espiritualidade bíblica é uma espiritualidade que ela tem um aspecto da transcendência e da imanência. Das coisas espirituais e do aqui, do agora, das coisas materiais. Por isso, deixe que essa transcendência, essa sua espiritualidade, essa sua experiência com Deus te coloca em movimento, te coloque em ação, te coloque em mãos estendidas, seja refletido em olhar, em gestos, em partilha de recursos. Que você seja Jesus agora, hoje, não amanhã. Se o ontem você não foi, esqueça o ontem. Seja hoje. O nosso desafio dessa mensagem é para que dependamos de Deus, cultivamos a humildade na nossa interioridade, no nosso jeito de ver a vida, de agir diante desse mundo complexo que a gente não dá conta. Seja humilde e ser como Jesus. Ser como Jesus. Depender de Deus, humildade e ser como Jesus. O discipulado cristão não é para amanhã, é para hoje. E todas essas verdades, elas têm um aspecto libertador. Porque tudo isso aqui vai te livrar de viver uma vida ansiosa. Uma vida cheia de ansiedade, cheia de preocupação com amanhã, preocupação exacerbada que rouba de você, que transforma planos em ídolos. Menos medo e muito mais do Senhor na nossa vida, muito mais de Deus na nossa vida. Um Deus vivo, cujo Espírito sopra em nós, nos enche e nos ensina a depender, sermos humildes e agirmos como Cristo Jesus. Termos um comportamento ético. E nesse item eu destaco, diante dessa pandemia, continue sendo responsável, siga as orientações médicas, ouça a OMS, ouça os especialistas de saúde, ouça a ciência, seja responsável. Como o nosso irmão Claudomir sempre nos alerta, lave bem as mãos, cuidado dentro de casa, evite sair de casa, porque o evitar sair de casa é o evitar que outra pessoa se contamine, é o compromisso para com a nossa sociedade, para que o nosso sistema de saúde dê conta, para que aquela famosa curva não fique tão acentuada, mas ela consiga ser achatada. Depende de você. E a sua atitude ética, isso não é um contrassenso com a fé. Pelo contrário, as duas coisas estão juntas tranquilamente. Que você seja cheio do Senhor e desfrute dessa espiritualidade maravilhosa e libertadora que nós temos no Cristo, que nos leva principalmente a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Que você se lance mediante a fé, na dependência do Senhor, permitindo que Ele produza no teu ser humildade
e que você seja levado a agir como Cristo nessa terra. Te convido a orar nesse momento comigo mais uma vez. Pai, estamos diante de Ti, diante da Tua palavra e humildemente queremos clamar para que o Teu Espírito Santo produza em nós aquilo que só Ele pode produzir, Senhor. Que possamos ter uma fé capaz de nos lançarmos na dependência das boas mãos do Senhor. Que possamos ter uma espiritualidade, uma disposição humilde, sem nenhuma vanglória, sem nenhuma arrogância, mas gente que se coloca no seu lugar e está disposta sempre, sempre a aprender, a se colocar no lugar dos verdadeiros servos e servas do Senhor, lugar da humildade, lugar dos humilhados, dos pequenos, não dos que se vangloriam. Que possamos, Senhor, também ter um tipo de fé, de espiritualidade que nos leva para a prática. Que estejamos dispostos a estender nossa mão, que estejamos dispostos a agir como Cristo agiu, que estejamos dispostos a ter a ética do reino implementada no nosso dia a dia, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida e eu oro para que você, onde estiver, seja impactado pelos ensinamentos que nós aprendemos aqui em Tiago, que certamente ele aprendeu do próprio Cristo, do Evangelho da graça de Cristo Jesus. Deus te abençoe. Eu quero nesse momento também, junto da igreja, ir para um momento de avisos, um momento muito importante do nosso culto. E eu quero te falar, em primeiro lugar, que as nossas atividades presenciais elas continuam suspensas e continuarão suspensas até que nós tenhamos a certeza da segurança, a certeza de um ambiente social mais adequado para que essas atividades presenciais elas retomem, voltem a acontecer. Que você possa ter paz no teu coração. Eu oro para que você esteja sendo alimentado com tudo aquilo que nós temos feito ao longo da semana e para que você tenha convicção e certeza de que eu estou aqui como pastor seu. Saiba que você pode me ligar no momento que você quiser, que você tem acesso a mim e a gente pode, sem dúvida nenhuma, a gente deve continuar sendo igreja, independente dessa paralisação das atividades presenciais. E mais, nós somos igreja, independente de nos encontrarmos dominicalmente numa data e num horário marcado, tá? Então, nós como diretoria, como liderança da igreja, ministério pastoral, temos essa convicção de que a nossa atitude ética, correta, adequada nesse momento é permanecermos com as atividades presenciais suspensas. Temos um que a gente está chamando de QG, né? Um quartel-general ali, né? De guerra, né? Diante dessa situação, temos nos reunido semanalmente, tá? Através de ferramentas aí tecnológicas que nos ajudam a conversar, a discutir nossas ações. Semanalmente estamos juntos como liderança de igreja, discutindo e conversando a respeito da atual circunstância que nós estamos vivendo. Quero te dar um esclarecimento. Provavelmente você recebeu a mensagem no seu WhatsApp. Hoje, eu tinha falado semana passada que seria a ceia. Porém, a ceia ela vai ficar para Páscoa, para o domingo de Páscoa, domingo que vem. Então, domingo que vem, se você comprou, guarde o seu pão, guarde o seu suco de uva para o domingo que vem. E nós estaremos juntos aqui às 6h30 da tarde, 18h30. E não será um vídeo gravado, será uma live. Então nós estaremos aqui ao vivo, a Aline vai estar aqui comigo também, e nós vamos ter um momento de meditar na palavra de Deus a respeito da ceia do Senhor, a respeito da Páscoa, e nós vamos ceiar juntos. Você aí na sua casa, com a sua família, e eu aqui na minha casa com a minha família, todos nós juntos estaremos na mesa do Senhor. Você que talvez não é da comunidade de Quitaúna, da igreja de Quitaúna, saiba que você também está convidado. Se você é parte do corpo de Cristo, tem essa capacidade de discernir o corpo de Cristo Jesus no mundo, você é mais do que convidado para estar comigo aqui, com a minha família, com nós da comunidade de Quitaúna, reunidos
para celebrarmos a Páscoa juntos e a ceia do Senhor. Vai ser um tempo certamente muito, muito, muito especial, em que a comunhão ela vai se manifestar naquilo que nós aprendemos, que todos nós temos um único Espírito. O ambiente virtual não vai impedir a nossa comunhão, muito pelo contrário, vai aprofundar o nosso conceito de comunhão. Então você está mais do que convidado para estar comigo, prepare os elementos na sua casa e vamos celebrar a ceia juntos. Quero te pedir, caso você tenha pedidos de oração, envie para a Tânia, porque a Tânia vai compartilhar no grupo de WhatsApp da igreja. Reforçar os tempos de oração que nós temos tido, né? As nossas campanhas, né? Os nossos tempos separados por oração. Quitaúna tem orado às 8 da manhã e às 8 da noite. E ao meio-dia nós nos juntamos com várias igrejas que têm orado ao meio-dia, numa campanha aí, num propósito de estarmos juntos aí, intercedendo como igreja de Cristo, sem placa, sem individualismo, nada disso, né? E eu sei que o pastor Ricardo Agreste da Chácara Primavera, o Ed lá na IBAB e muitas outras igrejas estão juntas ao meio-dia intercedendo e orando. Quero continuar desafiando as nossas lideranças em relação à criatividade para se reinventar nesses tempos que nós estamos vivendo. Então, PGs online, o infantil está trabalhando bastante, a ação social está muito, muito ativa. E eu te convido, se você ainda não se envolveu em uma prática criativa usando tecnologia, eu estou à sua disposição para te ajudar nesse período. Por fim, mais uma vez, eu te convido a nos seguir nas mídias sociais, Oficial IBQ, YouTube, Facebook, Instagram e Twitter, Oficial IBQ. Acesse lá e venha com a gente para seguirmos juntos nessa peregrinação espiritual, porque o plano é não ter plano. Deus abençoe muito sua vida, foi um tempo certamente muito proveitoso, muito abençoado, muito gostoso, muito agradável e mais uma vez a minha saudade de vocês, de abraçar, de beijar. E tenha certeza que nós somos igreja e sempre vamos continuar sendo igreja de fraternidade, cujos laços nossos são laços fraternos e certamente indissolúveis, porque nós estamos juntos no mesmo Espírito, o Espírito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar para encerrar esse momento. Deus e Pai querido, eu oro ao Senhor pedindo que o Senhor continue nos abençoando, cuidando de nós, sendo conosco, esse bom pastor nesses dias difíceis que estamos vivendo. E eu rogo ao Senhor que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai, as consolações, o poder, a comunhão e a presença do Espírito Santo sejam com toda a igreja reunida ao redor do mundo, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Tenha uma rica e feliz semana na presença do nosso Senhor.